Domingo, 1 de junho de 2025, sétimo domingo da Páscoa, domingo da Ascensão do Senhor. Lembras-te do conceito de ascensão que aprendeste na catequese? O que é a ascensão do Senhor? Qual é a diferença entre a ascensão e a assunção de Nossa Senhora? Me lembro do meu conceito vago de menino da catequese, em que aprendemos que a ascensão do Senhor é a subida de Nosso Senhor Jesus Cristo ao céu pelo poder próprio. Ao passo que a assunção, na assunção, Maria não usa do próprio poder, Maria é elevada ao céu. Mas muito além do conceito de Jesus subir pelo poder próprio, também a ascensão do Senhor é o ponto culminante da sua ressurreição. É a sua entrada oficial na glória que lhe correspondia como ressuscitado, como Deus. Depois das humilhações do Calvário, depois dos insultos, dos escárnios, é a hora de Jesus voltar ao mundo que lhe pertence. E é interessante notar que aqueles discípulos que tinham assistido todo aquele drama da sua morte e ressurreição, desde o julgamento calunioso, do caminho para o Calvário, as quedas de um homem que tem forças, mas fragilizou-se tanto, deixou-se confundir tanto, assemelhando-se aos mais vulgares, aos comuns dos homens entre nós. Chegados ao Calvário, a crucifixão, os insultos, a espada trespassada, a sede em que lhe foi dado a beber o vinagre, os insultos na cruz pelo ladrão. Tudo isto terá criado na memória dos discípulos uma grande decepção. Mas esse homem é Deus. E todos nós estamos sob domínio de Deus. Deus tem forças para lutar contra todo o mal. Por que se deixou sofrer tanto? Por que viveu aquele martírio e não lutou contra os seus algozes? Se calhar muitos deles viveram com esta decepção por muito tempo. Mas Jesus lhes preparava um outro momento. Aqueles que viram a sua humilhação são também os primeiros a verem a sua glória. Interessante isso. Se por um momento invadiu-lhes a dúvida sobre o poder do Filho de Deus, feito homem, feito carne, Jesus levou-os para um outro lugar, para que não permanecessem na dúvida e na decepção. Pois é verdade, Ele é o enviado do Pai, Ele é o poderoso. Então aqueles que tinham assistido à sua morte cruenta, o seu escárnio, são também as primeiras testemunhas a verem a sua gloriosa subida ao céu. O evangelho que vamos ouvir hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 46 a 53. Ouçamos o que nos diz o evangelista Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: assim está escrito que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém.
Vós sois as testemunhas destas coisas, e eu vou mandar sobre vós o que meu Pai prometeu. Entretanto, permanecei na cidade até serdes revestidos com a força lá do alto. Depois levou-os até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, separou-se deles e levava a seu céu. E eles, depois de o terem adorado, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo a bendizer a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Retive neste texto do Evangelho de hoje um aspecto diferente do que fomos notando ao longo destes últimos dias da presença de Jesus, presença física de Jesus no meio dos seus discípulos. Uma grande tristeza invadia o coração dos discípulos porque o Mestre anunciou a sua partida prematura. Mas hoje, ao lermos este texto, percebemos que lhes inunda o coração uma grande alegria. O Espírito de Deus, no fundo, já está no meio deles, já está no coração deles. Já estão preparados para repassar os caminhos por onde andaram, para abrir novas paragens, ir caçar os homens e anunciar-lhes esta notícia da salvação dos homens. A ascensão do Senhor não é apenas uma despedida do Mestre com os seus discípulos, mas é também a entronização da espécie humana no céu. Lembre-se que Jesus nasceu, cresceu, começou a sua vida pública e sofreu a morte. E agora retorna ao Pai. Então, desde que nasceu, desde que assumiu a condição humana, a condição de carne, é a primeira vez que ele retorna aos céus. E ele leva a nossa espécie humana, leva a nossa figura no céu. É grande este dia, é o dia em que o céu recebe uma imagem do homem, depois da terra ter recebido a imagem de Deus. Por isso, é um dia em que podemos também confirmar esta aliança entre céu e terra. E ao voltar para o alto, o Senhor nos está a dizer que esta não é a nossa paragem final. Nós não fomos feitos para acabarmos aqui na terra. Nossa história não acaba aqui. Ao regressar ao céu, o Senhor está a abrir-nos um caminho para dizer que este é o percurso que todos nós tomaremos. E lá Ele vai para nos esperar. Mas Jesus diz aos seus discípulos: vós sois as testemunhas de todas estas coisas. E que coisas são? O arrependimento dos pecados, a multiplicação dos pães, a remissão dos pecados. Todos esses feitos de Jesus têm-nos a nós, como os seus discípulos hoje, como as primeiras testemunhas. E também somos os primeiros da linha da frente que devemos propagá-los, anunciá-los a todas as gerações. Celebra a ascensão do Senhor com a consciência de que não és um cidadão da terra, tu já és um cidadão do céu. Faça tudo para não perderes este novo habitat que o Senhor, com muito amor, preparou para ti. Viva com vista ao céu,
não viva aferrado nas realidades da terra, perdendo a oportunidade de voltar a estar fisicamente com aquele que com amor desceu até nós para nos resgatar. Que a palavra do Senhor que hoje ouvimos nos prepare para partirmos para a nossa pátria definitiva e nos desapegue desta pátria passageira. Assim seja.